Retomando os vídeos aí, e não só retomando, né? Mas como começando os vídeos de FIIs aí, né? Como eu prometi. O primeiro vídeo aí do Kinea, né? O Kinea Renda Imobiliária, negociado sob o código KNRI11, um dos maiores FIIs da bolsa aí, né? Que apresentou o último relatório que a gente vai usar de base para hoje, agora em fevereiro de 2021, né? Nos FIIs, primeira diferença aí, eles têm os relatórios gerenciais, a maioria deles mensais, né? A grande maioria, principalmente dos maiores aí, que são mensais. Então dá para você fazer um acompanhamento aí mais regular do que as empresas que têm os trimestrais, né? E o anual. Então, avançando aí, primeiramente, né? Para quem está chegando agora, chegando de gaiato aí, tem a playlist no meu canal no YouTube, que é Como se tornar um Investilovers, né? Do Zero Investidor. Então, se você está meio perdido no que está acontecendo nesse vídeo ou nos outros do canal, recomendo que primeiro você pare tudo, vá lá, segue aí pela ordem. Então tem o primeiro lá, como construir riquezas, que você entende por que você tem que ser um investidor, por que você tem que construir riqueza na sua vida, né? Depois o primeiro passo, né, antes de construir riqueza, que é formar uma reserva de emergência. E para você conseguir formar uma reserva de emergência, antes ainda você tem que equalizar tudo, né, através de um planejamento financeiro. Isso você consegue com um método de planejamento financeiro, que é o método 70-30. Feito isso, você começa a se tornar um investidor, né? Daí você vai ter que aprender como formar uma carteira de investimentos. E daí, se você decidir dentre os ativos que você tem de investimentos aí em comprar ações, acho que vale a pena ver como analisar uma ação de forma rápida. E se você decidir investir em FIIs, que é, por exemplo, o objeto do vídeo de hoje, você vai lá no como analisar FIIs de forma rápida. Então é bem rapidinho, você perde meia hora da sua vida aí, né? Claro que se você for estudar com afinco demora muito mais, mas para você sair do zero aí, acho que meia hora você consegue passar por essa playlist. Daí você pode ver os outros vídeos e pegando outras informações, claro, né? Não se esgota aí, mas ela já te dá um bom norte. Outra coisa muito importante, se você quiser acompanhar meu Instagram, lá também eu posto painéis sobre as empresas e FIIs que eu posto o vídeo aqui no YouTube, um painel mais rápido, também tem algumas dicas que eu posto periodicamente. E por fim, né, e não menos importante, tem o meu podcast com meu amigo Rafael. Lá a gente, por exemplo, cada vídeo daquele lá a gente desenvolve em temporadas. Lá tem o Rafael, ele é coach, né, então ele ajuda na parte de inteligência emocional. E ajuda não, complementa, né? Que como a gente fala lá, inteligência emocional às vezes é até mais importante que você ter um conhecimento técnico. A maior característica do investidor vencedor é a disciplina e paciência, né? Até do que saber muito sobre alguma empresa ou ativo em específico, né? Então eu recomendo também o nosso podcast, está em todas as plataformas aí, o Invest Lovers, beleza? E por fim, e não menos importante, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, a gente faz de todos os FIIs. Então se você ver esse vídeo comprar o KNRI, porque tem esse vídeo, depois você vai ter que comprar todos, porque eu tento fazer de todos os vídeos aí, né? E também não é uma torcida, eu não falo bem ou mal dos FIIs, eu só vou apresentando os dados, falo o que aquele dado significa, dou uma clareada aí nessa sopa de letrinha bem confusa, né, que é o mundo dos ativos financeiros e dos investimentos, beleza? Então começando, o KNRI, ele é um fundo do tipo híbrido. O que significa isso? Ele não tem um tipo só de ativos, alguns são dedicados a logísticas, outros a escritórios, hospitais, tem vários tipos de fundos. Ele é híbrido porque ele tem predominantemente dois tipos de ativos. Ele é 53% de galpões logísticos, ou seja, aqueles galpões tipo Magalu, Renner, essas lojas do varejo aí, né? E 47% deles são escritórios, né? São lajes corporativas de escritórios. Então, aqueles prédios que você vê que tem vários escritórios, 47% deles é isso. Ele tem 20 imóveis, ele comprou o último imóvel agora em fevereiro, inclusive foi anunciado nesse último relatório, né? Que estão em 3 regiões. Então, ele é um FII que a gente fala que é o multi, né? Ele é multi-inquilinos, ele tem... Você vai ver, tem uma parte dos locatários que tem mais à frente. Ele tem mais de 110 contratos de cerca de 80 inquilinos, então ele tem muito inquilino, é multi-inquilinos. Multi-imóveis são 20 imóveis e é multi-regiões porque está espalhado aí por 3 estados aí, em várias regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí está pela ordem, acho que, se eu não me engano, é a ordem de prevalência. Tem mais à frente também a divisão deles por estados. As taxas dele aí, eu coloquei até em laranjinha aí, porque já é um questionamento. Uma das grandes críticas que tem ao KNRI é a sua taxa de 1,25.
é uma taxa elevada, ainda mais se considerar a Selic a 2%, né? Você vê que os FIIs eles têm um rendimento acima desses 2%, mas mesmo assim é uma taxa bem elevadinha aí. Os fundos eles vão ter que começar a readequar esse tipo de taxa, porque uma taxa de 1% num cenário de Selic de 10%, 8%, às vezes até 14%, que foi no passado recente aí nosso, né? Era mais aceitável. Hoje em dia, com uma Selic descendo bem abaixo aí, o referencial do mercado muda e as taxas não estão mudando na mesma velocidade, né? Tem um pequeno movimento muito tímido ainda de alguns reduzirem as taxas, mas ainda continuam bem elevadas. Os fundos vão ter que se coçar ainda mais com a expansão do mercado, né, de FIIs, né? A vacância dele, a física está relativamente tranquilo, em 6,54. A financeira já chama um pouquinho mais de atenção, que é de 11,35. O que é isso? A vacância física, até eu falo no vídeo de como analisar FIIs, acho que é interessante que você vai lá. A física é a ocupação física dele mesmo. No exemplo que eu dei lá até no vídeo, prédio de 100 apartamentos, né? Aí 6 apartamentos aí, e meio, né? Que seria... por exemplo, se 200 prédios, seriam 13 apartamentos estariam vagos, assim, né? Então, e a financeira, quer dizer que de cada R$100 de aluguel esperado de receber, eles estão deixando de receber aí R$11 nesses 5. Então, a vacância financeira é quanto que eles estão deixando de receber de aluguel, e a vacância física é quanto de espaço físico está deixando de ser alocado. O yield dele de 12 meses está em 5,17, como eu falei, você imagina aí que aquela taxa de 1,25 impacta bastante esse yield aí, né? Podia ser um yield bem maior aí com uma taxa mais reduzida. Então, por isso coloquei amarela, que é de atenção, mas claramente, como eu também usei o referencial da Selic aí e do CDI, você vê que dá uma batida boa aí, né? Com uma cota mais ou menos estável. De yield, eu coloco só esse referencial de 12 meses, porque eu acho que varia muito, não vale a pena fazer uma análise histórica desse yield. Eu faço análise da evolução da cota, né, e da evolução dos proventos, que é mais interessante do que o yield em si. Então vamos lá, primeira coisa, falando da evolução da cota aí, eu acho legal analisar sobre esse prisma aqui. Em azul é a cotação, você vê que ela saiu ali do início lá em torno de 100, chegando mais ou menos hoje aproximadamente 150, então é uma evolução boa, só que nos FIIs, né, diferente das empresas, que muitas empresas não distribuem ou distribuem um pequeno percentual, grande maioria do resultado dele, né, que são os aluguéis, é distribuído através de proventos. Então acho que vale muito a pena você analisar essa segunda métrica que eu uso, que é da linha laranja, que é a cotação mais os proventos acumulados. Ou seja, você comprou uma cota lá no início dele lá a R$100, cerca de R$100, hoje em dia você tem cerca de 200, né? Você tem 150 de valor da cota e você recebeu mais cerca de R$50 aí os proventos acumulados, que é a linha laranja aí, né? Que é a cotação mais os proventos acumulados. Tem um mecanismo que é utilizado, que é muito mais complexo o cálculo, que é de você reinvestir mês a mês esses dividendos. Na prática você faz isso, só que não é uma situação muito clara, né? O minoritário teria que investir uma grande quantidade para que cada rendimento dele já fosse possível reinvestir uma cota. Até no próprio relatório gerencial, que eu recomendo que todos leiam, claro, né? Esse aqui é só uma apresentação geral para começar a te dar um norte. Você tem sempre que ler o relatório gerencial. A dica básica para investir em FIIs é ler os relatórios gerenciais, de preferência de todos que você... De preferência não, né? De todos que você investe, isso é o básico. E antes de começar a investir, lê pelo menos ali 6 a 12. Acho que é interessante para você entender mais ou menos o que está acontecendo naquele ativo que você está comprando, né? E lá tem até um gráfico desse aí, reinvestindo, considerando o reinvestimento dos próprios dividendos, ainda é maior, que considera que hoje a cota estaria 250. Se você tivesse desde o início comprado a cota e cada provento sendo reinvestido. Mas como eu falei, no mundo real isso é difícil de operacionalizar, né? Porque você compra a cota lá R$100 e recebe, sei lá, 80 centavos de provento, você tem que comprar uma grande quantidade para fazer esse reinvestimento. Então, por isso que eu gosto dessa contagem da cotação mais os proventos acumulados, que te dá um panorama mais conservador, né? Não te emociona tanto e é mais próximo da realidade, né? E você vê aí que foi quase 100%, né? Nesse mais conservador, considerando o reinvestimento das cotas, né, que é o que eles fazem no relatório gerencial, e é possível de fazer na vida real, também é 150%. Você vê que bateu até o IBOV, bateu de longe o IFIX, o CDI aí, então
do IPO, desde o IPO não, mas desde 2016 que eu tinha os dados aí, na B3 tá tranquilo, tá batendo os principais indicadores do mercado. Os proventos em FIIs é mais estável, né? Diferente de empresas que reportam lucros um pouquinho mais oscilantes, uma maior variação, né? Aí tende essas linhas retas aí. Então o que você estuda é os barramentos, né? Se está aumentando, se está diminuindo, você vê que isso aí é meio ruinzinho dele. Ele tem diminuído os proventos ao longo dos anos. Estava quase próximo de 1. Aí eu acho que vale a pena desconsiderar esses grandes picos que tem para cima ou para baixo, que em geral os para cima são vendas de imóveis aí, né? Ou algum adiantamento de aluguéis, alguma multa que recebeu de algum locatário. Então vale a pena desconsiderar e ficar nos barramentos aí, né? Horizontais. Você vê que estava quase próximo de 1 aí caiu, próximo de 0,8, hoje em dia está próximo de 0,6 aí por cota, né? Os proventos. Então, um movimento de caída. Por outro lado também, com a grande expansão do fundo, acaba tendo esse movimento de convergência natural, né? E também Selic caiu, os rendimentos dos outros demais investimentos caíram, então também é observado que haja uma queda sim, mas de qualquer forma, nesse cenário aí, os proventos têm esse sentido de queda, né? A composição do FII, vamos lá. Então, o FII aí, 78%, quase 79%, né, de imóveis, que é o indicado aí, né? Você vê que não é um FII que... Tem muitos FIIs que são de tijolos, mas acabam não se expondo muito através de papéis, tendo muito caixa, aí ele está fiel a seu objetivo. Gente, a maioria dos vídeos meus, acho que por hora, todos serão de tijolos. Se você tiver em dúvida do que é FII de tijolo, eu também recomendo que volte ao vídeo lá que eu explico os FIIs de papéis, que é os FIIs de papéis, os FOFs, né, que são os fundos de fundos, e os fundos de tijolos, e porque eu invisto mais em fundos de tijolos, vou trazer a análise dos fundos de tijolos, tá? Os papéis aí, um condensado, eu tiro esses dados a partir das informações técnico-financeiras, é um pouquinho mais complicado, então eu sintetizo nesse gráfico para vocês. Então os papéis aí tem tudo, tem cotas em participações, tem cotas de outros FIIs, tem LCIs, CRIs, são todos os papéis, né, que estão na carteira do fundo. Então cerca de 20% é tranquilo, é normal, bem balanceado, e tem que ter um caixa. Aí a questão dessa composição do FII em caixa, o caixa é para fazer reformas, reparos, né, nos imóveis, caso tenha que pagar alguma multa aí, custear algum processo que o inquilino entre contra, então tem que ter um caixa. Se atente muito a FIIs que tem um caixa muito grande, que não está sabendo aplicar aquele dinheiro, FIIs que fazem emissão e não dão destinação àquele caixa, porque aquilo lá, hoje em dia com uma Selic baixa, fica um dinheiro parado ali no banco, e você pagando taxa, né? É melhor que você pegue aquele dinheiro e guarde com você do que deixar na mão do FII, né? Então você vê que o caixa deles também é bem controlado. É um FII bem conservador aqui, né? Não tem como, ele é muito grande. A gestão é bem conservadora. Os locatários, como eu falei, são mais de 110 contratos de locação, dividido em mais de 30 inquilinos, então é bem diversificado o FII. A maioria aí está em indústria, né? Seguido de comércio, mas daí só aí já fica mais 60% nesses dois setores. Ele ainda tem uma dependência de um inquilino que chama-se Volkswagen, apesar de ser um inquilino, né, com baixíssimo risco de crédito. É mercado automotivo, está com alguns problemas no mercado automotivo do país, né, principalmente em função da pandemia. A Ford já saiu. Infelizmente, ele é razoavelmente exposto. Se eu não me engano, é cerca de 23% da receita dele vem de Volkswagen. Então, é uma coisa a se atentar, mas é um grande locatário, não tem o que falar. E a maioria deles são grandes locatários. A carteira de inquilinos dele é muito boa e maravilhosa, pra falar a verdade. Aí, como eu falei, distribuição por estados, 65% está em São Paulo, não tem como fugir isso, né? É o estado mais rico do país. A maioria dos grandes fundos está com a maioria nesse eixo aí, Rio, São Paulo, e a maioria em São Paulo, né? Ele segue mais ou menos essa tendência, a maioria em São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, muito próximo de Minas Gerais, mas é legal aí que ele já tem uma distribuição entre os estados, né? Seria legal se ele começasse a se expandir para outros, como alguns fundos grandes também estão fazendo. O vencimento dos contratos é bem tranquilo, quase 70% dos contratos vencem a partir de 2025 em diante, né? E 30% só que vence antes aí, nessa divisão de anos aí. Então tá bem tranquilo os vencimentos do contrato.
O indexador dos contratos também é bem balanceado, é bem legal, é interessante que tenha nisso para você fazer uma certa hedge, né? Não vale a pena você ter, o ideal entre os FIIs é que eles tenham essa divisão mesmo, apesar do IGPM nos últimos anos ter dado mais, é perigoso porque se inverte isso aí, né? A carteira fica desprotegida, então é legal que tenha realmente esse balanço aí. Como eu falei, o KNRI é muito conservador, daí para você que tem um perfil mais conservador é mais legal, para você que quer correr alguns riscos a mais e correr o risco de ter um retorno maior, daí às vezes você busca outro, mas ele é bem legalzinho assim, tem bastante imóveis, dá um retorno dentro do razoável, né? Tem maiores, não é o FII que apresenta o maior rendimento, muito pelo contrário, tem bastantes FIIs que estão superando ele, mas ele é aquela base, né? Bem conservador, é a base da carteira aí, né? Tipicidade dos contratos, 51% típico, 48% atípico, aí ele também dá uma vaciladinha, eu acho, né, na minha opinião. Aí o que acontece? O atípico é aquele contrato lá que, o típico é o previsto pela lei, né? O atípico, o que acontece? Aí, na maioria das vezes, hoje em dia os FIIs estão tendendo a ter uma maior porcentagem atípico. Como eu falei, não é interessante que tenha só um tipo de contrato, né? Mas o atípico é aquele contrato que prevê alguma cláusula que não está prevista na lei geral dos contratos, mas que dá uma proteção a mais, né? Em geral, o fundo. Em geral, o que essa cláusula é? É de pagar uma multa caso ele queira sair antes do fim do contrato, é de, às vezes, pagar até o próprio contrato inteiro, de não poder sair do contrato, então dá uma segurança maior ao fundo. A maioria dos fundos estão começando, tem muitos fundos que quase... Tem alguns fundos que estão 100%, a maioria está tentando ir para mais, né, de 50% em atípico. Aí você vê que ele não é essa tendência, então isso é um ponto que desabona um pouquinho esse fundo, né? E é isso, galera. Acho que são os panoramas gerais aí do KNRI. Como eu falei, ele é um FII mais conservador. Acho que é aqueles... os investidores aí que são os tradicionais de bancão aí, é o primeiro tipo de contrato, ainda mais se você tiver uma conta no Itaú aí, é o primeiro tipo de fundo que você tem contato. Ele é um FII de bancão, né, que a gente fala, ele é uma gestão bem conservadora. Por outro lado, né, se tem o lado ruim de ter uma taxa mais elevada, não está com rendimento tão alto aí, né, não está tendo uma evolução de proventos. Por outro lado, ele é bem diversificado, tem um risco bem baixo, né, aí tanto de crédito, muitos contratos, inquilinos. É uma carteira de crédito bem boa aí, uma carteira de inquilinos bem boa, aliás. Então é isso aí, quem gostou, curte, compartilha aí, deixa o like se estiver vendo o vídeo pelo YouTube, dá uma olhadinha lá no Instagram, nas outras redes que eu apontei no início. É isso aí, um abração a todos.